Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo, a gratidão, ela deve fazer parte da sua vida e ela faz muito bem à saúde também. Então, mais uma vez, sempre agradecendo a sua presença, a sua participação, lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Programa de hoje falando sobre acupuntura na saúde, mais uma vez falando sobre a enxaqueca, principalmente em crianças. Sim, as crianças podem ter enxaqueca, as crianças têm dor de cabeça, né? Nós vamos falar sobre isso e para isso estamos aqui com a doutora Angélica Gusson, que é biomédica, especialista em acupuntura, empresária aqui em Bauru. Doutora Angélica, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação, muito obrigado pela sua parceria, pela sua amizade e lembrando que esse programa, né, doutora, também está lá na sua fanpage, para que todos possam ver, né? Doutora? Isso mesmo. Doutora, a gente falou um pouco da enxaqueca no programa anterior, né? E terminamos falando sobre as crianças. Doutora, eu faço a pergunta novamente, quer dizer que criança também tem dor de cabeça? Doutora? Criança tem, Luiz. Criança tem várias dores, inclusive dor de cabeça, né? Então, quando a gente começa a reparar que a criança está ali inquieta, ela não consegue manifestar ali as qualidades infantis, né? Não quer brincar, né? Aquela criança que fica na hora do recreio, na hora do intervalo ali sentadinha, não quer participar, alguma coisinha tem naquela criança, né? Então, às vezes, ela não consegue falar, eu tô com dor de cabeça. Ela não consegue expressar o que ela tem. Ela não sabe ainda quantificar isso. Não sabe. E quanto menorzinha a criança, menos ela vai conseguir se expressar, certo, né? Então, a gente tem sim que acreditar na criança, que se ela falar que está com dor, claro que, por exemplo, tem algumas crianças que por deficiência visual acaba ficando com dor de cabeça, mas aí coloca um óculos, passa pelo oftalmo, resolve o problema. Perfeito. Agora, persiste esse problema, mesmo depois de fazer alguns exames, por exemplo, porque os pais vão lá, fazem exames na criança que se queixa de dor aqui, dor ali. Não apareceu nada nos exames, faça um tratamento com acupuntura. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas tratam várias coisas, buscam várias coisas e vão buscar acupuntura depois. No final. No final. Quer dizer, o final porque acha o tratamento. Isso, porque assim, a gente deveria ter um pouco mais de conhecimento, né? Até por isso, esse programa é tão útil. Ele oferece esse conhecimento de várias áreas para as pessoas, né? A gente costuma assistir os programas dos outros colegas e começa a perceber, fala, olha, é verdade, aquilo existe, acontece na minha família, né? Então, a importância desse programa na qualidade de vida das pessoas. E tem que estar, então, sempre muito atento a esses sinais. Muito se a criança não está brincando, se a criança está mal-humorada. Isso, não está comendo, se a criança fala que come alguma coisa e se sente mal, né? Algumas dores de cabeça, como eu já disse no outro programa, são relacionadas ao estômago, né? Então, a pessoa que come e tem refluxo, tem dor de cabeça frontal. Uma coisa interessante que dá para fazer com a criança, por exemplo, é perguntar qual é o lugar da cabeça que dói, ser bem específico. Porque com a criança a gente não pode falar assim, aonde está doendo. Isso dá assim, uma liberdade para ela fantasiar também. Então, a gente tem que ser bem específico. Dói aqui? Né? Indica ali, por exemplo, a parte frontal. Certo. Dói aqui, dói aqui, né? Então, se ela falar que sim, a gente já tem ali uma dica de que tipo de dor de cabeça que é e o que causou aquela dor de cabeça. Bacana. Doutora, e como tratar a enxaqueca infantil? É da mesma forma que o adulto? Assim, os pontos de acupuntura, eles são os mesmos, tanto para criança quanto para adulto, né? Isso não vai mudar. O que vai mudar são as técnicas, porque se de repente a gente aparecer com uma agulha para a criança e falar que vai furar, a criança assusta e aí ela já não quer fazer, né? Então, algumas crianças maiores que já são acostumadas desde pequenininha, né? Por exemplo, as crianças se estão ali no meu convívio, elas já seriam acostumadas desde pequenininha. Mas a criança que nunca viu uma agulha, seria interessante começar utilizando o raio-A. Nós fizemos um programa aqui explicando o que é o raio-A, né? Um equipamento de eletroestimulação. Também seria muito útil nisso, utilizando stipper, imã, que aí não é invasivo, né? Não vai furar a criança, então aí ela deixa fazer o tratamento e são materiais que são
tem a mesma eficácia que a agulha, né? Então, a gente Certo. pode tratar a dor de cabeça infantil assim. Fantástico. Doutora, quem já tentou todos os tratamentos, você citou agora há pouco, acabou de Isso. citar, tentou todos os tratamentos, fez vários exames, não obteve resposta, deve procurar acupuntura, ele vai ter resultado? Com certeza vai ter resultado, né? Porque o que acontece? Por falta, às vezes, de informação, a gente procura fazer todos os tratamentos primeiro e vai procurar a acupuntura depois, vai procurar Deixa o pro tratamento final, né? Isso, no final, né? Seria melhor que fosse ao contrário, por quê? Porque eu preciso saber a causa disso. Sempre a gente relata, né, denota que a acupuntura vai tratar a causa, vai tratar sim, claro, os sintomas. A pessoa não vai chegar com uma dor no joelho no consultório e vai sair com a mesma dor do joelho. Eu vou falar, ó, daqui 3 meses você está melhor. Não, a gente já começa a tratar ali a sintomatologia também. Certo. Mas, se a gente não tratar a causa do problema, se a gente não for a fundo no fator emocional, se a gente não buscar o meio em que a pessoa está vivendo, o que, que acontece, o que, que ela pode evitar, a dor vai continuar, né? Vai continuar ali. Então, seria interessante que a pessoa buscasse, conhecesse. Existe um tratamento alternativo, que é a acupuntura? Existe. Vamos fazer? Vamos fazer. Lembrando que esse tratamento alternativo, doutora, muitas vezes ele se torna o tratamento principal. Principal. Isso é muito né? importante. É muito importante. Né? E mais uma vez salientando a falta de conhecimento, por isso a importância desse programa, né? Fazer as pessoas conhecerem. A falta de conhecimento é que às vezes não permite a pessoa ir buscar. Doutora, a gente falou de enxaqueca, toda dor de cabeça ela é igual? Doutora? Não. Dor de cabeça são diferentes. E aí ela tem motivos diferentes? Isso mesmo, motivos diferentes. E você vai fazer anamnese para descobrir isso? Isso mesmo. Então, de acordo com os 5 elementos, né, que a gente trabalha na acupuntura, certo. E fazendo a anamnese, perguntando para a pessoa se ela gosta mais de frio, mais de calor, se ela é calma, irritada, né, os tipos de sentimento que ela tem, se ela prefere, quais os tipos de sabores, porque até pelo sabor, pelo gosto, paladar da pessoa, a gente já consegue ter uma indicação de qual elemento ali, por exemplo, nela, né, dos 5, está sobrecarregado. Então, o que a gente tem dentro da acupuntura? Tudo precisa estar em equilíbrio. Quando a gente tem, por exemplo, o elemento fogo sobrecarregado, ele vai sobrecarregar os outros elementos. Então, aquela pessoa, é muito típico a gente perguntar assim para a pessoa, quando você aperta, por exemplo, quando a gente tem essa dorzinha de cabeça nas têmporas, se a pessoa apertar e a dor melhorar, né, é um tipo de indicação de tratamento. Certo. Se a pessoa apertar e a dor piorar, é um outro tipo de indicação. Até nós temos essa pergunta. O que significa, então, por exemplo, essa dor de cabeça nas têmporas? Dor de cabeça nas têmporas, em geral, são relacionados à vesícula biliar. Né? Uma pessoa, não só uma pessoa irritada, mas, por exemplo, muito característico de mulher em período menstrual. Por quê? Porque o sangue está relacionado ao fígado e relacionado à vesícula biliar. Certo. Né? Então, dentro da acupuntura, o fígado promove o livre fluxo do Qi. O Qi é nossa energia e ele também é relacionado ao sangue. O que uma mulher no período menstrual tem ali? Muita deficiência de sangue. Isso, então, o que eu vou... Está perdendo. O que eu vou perguntar para essa mulher? A sua menstruação tem coágulo? Não tem? Então, dependendo do que ela me perguntar, relacionada a essa dor de cabeça nas têmporas, eu já consigo fechar o diagnóstico e tratar. Doutora, quem tem dor de cabeça frontal, o que geralmente significa? Frontal é uma dor de cabeça relacionada ao estômago. A gente faz aquelas perguntas. Come alimento gorduroso? Como é que é o seu metabolismo, mas em geral é relacionado ao estômago, a calor no estômago. Daí é interessante, por exemplo, ver o diagnóstico pela língua. Pessoa que tem uma dor de cabeça frontal, a gente vai dar uma olhada na língua. Ela tem da metade da língua até a raiz da língua bem amarelada, calor no estômago. A gente precisa primeiro tirar o calor e depois tratar. Você vai fazer até o tratamento, por exemplo, no estômago, se a pessoa Sim, tem um refluxo, com certeza. uma má digestão, isso mesmo. constante. Isso Entendi. mesmo. Aí você trata isso primeiro?
trata a dor, né? A gente coloca pontos de dor, pontos de analgesia e trata o estômago com certeza. Precisa tratar a causa e tratar a sintomatologia junto. E aí você também passa algumas orientações da alimentação? Por exemplo, como eu não sou nutricionista, né? Eu digo sempre para a pessoa, para ela procurar uma profissional ou um profissional nutricionista, né? Procurar, às vezes, de repente, até um endócrino, quando a gente começa a perceber que, por exemplo, no caso da mulher, né, que ela tem alguns problemas relacionados ao hormônio, né, a gente direciona para alguns outros profissionais. Entendi, bacana. Doutora, a gente vai para o intervalo, mas eu quero deixar aqui 2 perguntas para que você cite depois. E se a dor de cabeça for no topo da cabeça e ainda na nuca, que muitas pessoas têm? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo Biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de Biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB do que é básico dentro de um laboratório que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, estou terminando, concluindo Biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando da enxaqueca, das dores de cabeça, principalmente em criança, e claro, dentro da acupuntura, como que isso pode ser melhorado. Doutora Angélica, a gente falou aqui antes do intervalo, então, se a dor de cabeça for no topo da cabeça, Sim. O que indica? Dor de cabeça, geralmente no topo da cabeça, indica também uma ascensão do fígado, que seria, né? Então, o elemento ali, madeira, né, relacionado ao fígado e a vesícula biliar, por algum motivo, por algum gatilho, subiu. O que é esse subir? Provocou calor. Também pode ser alimentação? Pode ser alimentação, uma irritação, né? Alguma coisa assim, um fator externo, né? Um fator interno também. Porque às vezes a gente acha que a pessoa irritada é aquela que sai quebrando tudo. Não. A pessoa irritada é aquela também que sente aquela sensação de bolo na garganta, que ela engoliu, não conseguiu digerir a informação, ela não quis entrar em conflito, mas ficou. Fica ruminando aquilo, ruminando isso, e aquilo vai gerar uma doença nela, né? Talvez seria melhor ela ter falado. Não que eu seja a favor de sair gritando e quebrando tudo, de forma alguma. Mas o diálogo ajuda. Mas o diálogo, você contar, chegar para a pessoa, você pode até esperar um tempinho, mas olha, o que você fez não me agradou. Será que você poderia fazer de um outro jeito, né? Isso seria bem bacana. Bacana. E na nuca? Na nuca é relacionado ao rim. Então, o que relacionado ao rim? O rim cuida dessa parte de água, né, no corpo da gente.
Então, uma pessoa que tenha a qualidade da água prejudicada, ou uma pessoa onde o rim não está funcionando muito bem, uma pessoa com pressão alta. Quando a pessoa começa a falar, nossa, estou com uma dorzinha aqui na nuca, vamos aferir a pressão da pessoa. Se a pressão estiver alta, a gente já consegue sugestionar que a pessoa vai precisar de um tratamento, vai precisar tomar medicamentos, enfim. Mas dor na nuca, geralmente, relacionada ao rim. A não ser que a pessoa, por exemplo, tenha tomado muito vento, certo. E o vento, aí relacionado ao ponto de acupuntura aqui atrás da nuca, onde a gente tem abertura para o vento, né, um ponto de vento. Então, aí eu preciso perguntar para a pessoa, é uma dor que você tem hoje, aconteceu hoje, é uma torcicolo de hoje, ou é uma dor que vem já perdurando há alguns tempos, né, algum momento. Mas, em geral, relacionada ao rim. Bacana. E tem aquela dor, né, na cabeça toda. Isso, né? Tem aí, gente que tem dor de aí é o conflito. Na cabeça toda, você pergunta assim, qual a região da cabeça que dói? Nossa, isso. Dói tudo. A pessoa não consegue identificar de forma alguma onde dói. Então, aí a possibilidade de ser vento é enorme. Porque o que vento... Você falou aqui durante o intervalo, né? Que a gente tem um ponto na nuca, isso. Que ele absorve o vento. Isso, absorve o vento, isso. A gente tem vários pontos, certo, por onde pode entrar esse fator externo, né? Então, o fator externo que seria o vento, frio, calor, a secura do ambiente, né? Então, umidade, tempo chuvoso também pode gerar dor de cabeça, porque tem acúmulo de água, né, no corpo. Vira uma fleuma, vira uma coisa assim gordurosa, uma coisa grossa que a gente precisa dissolver. Certo. Mas em relação ao vento propriamente dito, a pessoa que tem essa dor de cabeça na cabeça toda, ela não consegue identificar, é esse vento que entrou no corpo da pessoa, se alojou ali na cabeça e a gente precisa colocar pontos para expulsar o vento, né? Você falou até de sangria, doutora. Isso, faz sangria. Mas a sangria é pequena. Sangria. Não é aquela sangria antiga, não. Tá tendo uma novela agora que eles falam de cura sempre. Ele fala, mas vai fazer sangria? Que não se usa mais a sangria, né? Não. São pequenos extravasamentos. Isso mesmo. Então, por exemplo, a pessoa que tem essa dor de cabeça relacionada ao vento, né? Que a gente faz? A gente usa alguns pontos para expulsar o vento. VB31, que é aqui na coxa. A gente usa IG4 na mão. Expulsou o vento, ótimo. Primeiro expulsa o fator patogênico para depois tratar a dor. No caso da sangria, tratamento emergencial. Um capilarzinho, doutora? Aqui, a gente pega aquela agulhinha, aquela lancetinha de glicemia, né? Certo. E faz um furinho, por exemplo, no local. Isso já vai resolver. Já resolve. Então, assim, não é sair furando qualquer parte do corpo. Então, especificamente, por exemplo, a pessoa pegou vento, ela ficou com sintoma de resfriado, sintoma de gripe. Se forem os primeiros sintomas, a gente pode utilizar pontos de intestino grosso e pontos de pulmão, que seria aqui, bem nessa região aqui, a porção inguinal aqui da unha, na pontinha da unha, na parte de fora e na parte de dentro. Né, bilateral. Então, o ponto assim, são 4 pontinhos emergenciais que a gente fura, tira umas 3, 4 gotinhas, não é nada se aquela coisa sanguinolenta, não, de forma alguma. Bem leve mesmo. Bem leve, a gente faz a asepsia com álcool, faz o furinho, tira ali, porque essa saída do sangue vai eliminar esse calor que a pessoa tem. Muito bom. Por isso que melhora. Em geral, doutora, a enxaqueca, ela está relacionada a outros fatores? De modo geral? De modo geral, sim. Né? A gente não nasce com dor de cabeça, a gente não nasce com enxaqueca. Né? Então, o meio em que a gente vive vai proporcionar esse desenvolvimento e também, é claro, alguns fatores que a gente já herda dos pais, né? Dentro da acupuntura a gente tem assim uma poupança energética. Nessa poupança energética a gente vai gastando com o passar do tempo, né? Essa energia. E às vezes tem gente que gasta tanto que acaba ficando com algumas dores, né? E essa poupança, muitas vezes a gente não consegue repor. Entendi. Mas ela tem sim a ver com o fator emocional, com o fator externo. Eu ia perguntar isso, porque a gente sabe que o fundo emocional, ele é bastante significativo. Sim, é muito. Então, esse fator emocional envolvido, ele influencia muito? Influencia muito, muito na questão da enxaqueca. Tanto que para tratar a enxaqueca, vamos colocar sim, pontos de analgesia, pontos de dor, aliviar sintoma, mas
Geralmente, em tratamento de enxaqueca, a gente coloca pontos de fígado. Pontos de fígado são relacionados a essa questão de irritação, né? Então, quando fala assim, nossa, que pessoa brava, que pessoa irritada. E quando a gente fala emocional, muitas vezes não é só essa questão do estresse, às vezes é a falta da manifestação nisso, né, Isso, a doutora? falta também. Então, por exemplo, a pessoa triste, a pessoa abatida, inclusive, Luiz, até aquela pessoa, por exemplo, que ri à toa. Né? Porque não é normal. Ri muito. Quem já não passou, né? Quem não conviveu já com alguém que está o tempo todo rindo, o tempo todo está tudo bom, o tempo todo está tudo ótimo, a pessoa não reclama de nada. Não que eu ache que a pessoa tenha que reclamar de tudo, mas em alguns momentos a gente tem que dar a nossa opinião. Né? Mas aquela pessoa que é conformada e que ela só engole, ela também pode desenvolver uma enxaqueca. Entendi. Doutora, a gente está quase chegando ao final do nosso programa. Eu quero que você fale um pouco, claro, dentro da acupuntura, você que tem muito contato com os pacientes, como citou, inclusive dentro do tratamento, conversa, faz toda essa anamnese em geral. Quero que você explique, dentro da sua experiência, o que eu posso fazer junto com a acupuntura para melhorar tudo isso, esse fator emocional. O que as pessoas podem buscar no geral, doutora? Assim, por exemplo, pessoa que tem enxaqueca por questões estomacais, né? Ela pode procurar um profissional de nutrição, né? Um profissional que possa indicar um cardápio para ela se alimentar melhor, né? Porque dentro da acupuntura nós vamos equilibrar os 5 elementos, nós vamos equilibrar o fluxo energético da pessoa, mas se a pessoa, por exemplo, continuar comendo errado, né, não seguir a alimentação correta, a chance dela continuar tendo dor de cabeça existe. Né? Então é interessante ela fazer o acompanhamento com as duas coisas. Uma pessoa que insiste em dormir com o ventilador ali sobre a cabeça, sobre esse ponto de vento, ela tem uma tendência a continuar com essa dor de cabeça, né, com essa torcicolo, que às vezes a gente pensa que é dor de cabeça, dor na nuca, mas é uma torcicolo muito próximo do ventre, né? Então são vários fatores ali que a pessoa precisa conhecer, né? E se a gente orientar, olha, vai procurar um profissional, um psicólogo, porque às vezes é interessante a gente fazer o tratamento junto com outras especialidades, né? Junto com um médico, por exemplo, a pessoa tem uma determinada dor e essa dor precisa passar por um médico mais especializado junto com a acupuntura. Né? Isso, a gente vai falar também. Maravilha. Doutora, a gente chegou ao final do nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço, tenho Luiz. certeza que os nossos telespectadores estão maravilhados, porque é muito difícil, infelizmente, você encontrar pessoas que não tenham dor de cabeça. É muito difícil, né? Se a gente for então, perguntar ali... Muito esclarecedor. Difícil. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Eu é que agradeço mais uma vez. Deixa a sua mensagem final aí, por favor. Eu é que agradeço, né? E procurem sim a acupuntura, procurem junto com as crianças tentar buscar, por que a criança tem dor, né? Gestante, nós não comentamos aqui, mas gestante, às vezes com dor de cabeça, também pode passar pelo tratamento. A gente tem alguns pontos que a gente não vai utilizar, mas outros tantos que podem ser utilizados. Idoso, todas as pessoas que têm dor, pode passar por um tratamento com acupuntura, né? Vale a pena buscar um tratamento, porque a acupuntura é excelente, é muito eficaz para enxaqueca. Muito legal. Obrigado mais uma vez, a você também muito obrigado pela presença, pela participação. Lembre sempre do nosso e-mail, lembre do nosso portal, acesse, dê o seu like lá também no canal Biomédico. E eu gosto sempre de lembrar, Biomédico Saúde, pratique qualidade de vida e uma boa vida a todos. Um grande abraço.